Eu sou Gal Monteiro, sou jornalista. No Coretfal eu canto no naipe dos contraltos e também faço assessoria de comunicação. Boa tarde, meu nome é Everton Lira, eu faço parte do Coretfal. Atualmente eu ocupo o cargo de chefe de naipe dos tenores. A gente divide o coral por 4 naipes, que seria os tenores, homens que cantam agudo, os baixos são os homens que cantam grave, contraltos, mulheres que cantam grave, e sopranos, que são as mulheres que cantam agudo. Nós atualmente somos 40, entre meninas, meninos, menines, todos. Eu entrei no Coretfal em 2017, eu tinha 16 anos na época, só que o convite eu recebi antes. Eu recebi o convite para entrar no Coretfal, eu tinha 14 anos, foi em 2015, só que na época minha família não deixou, porque eu era do interior. E quando eu completei, estava perto de completar 17 anos, a primeira coisa que eu fiz foi entrar no Coretfal e estou nele até hoje. Sempre uma evolução e para mim é algo muito positivo. A pessoa que eu vejo que eu era quando entrei no Coretfal e a pessoa que eu sou hoje, eu evolui bastante e eu sei que foi graças ao meu desenvolvimento nesse coral. A seleção é sempre feita pela regente, né? Ela ouve as pessoas, a gente coloca um editalzinho no IFAL, como o coral está ligado ao IFAL, a gente coloca uns cartazinhos e também divulga nos meios, nas redes sociais. E aí as pessoas interessadas, elas vêm, a regente faz um teste de afinação, né? Isso é importantíssimo. Não que uma pessoa que é desafinada, ela não possa afinar no futuro, mas é melhor que já seja pelo menos afinada, né? Porque às vezes tem gente que é naturalmente afinada. No primeiro momento é só questão técnica. Desde criança, quando eu tinha 3 anos, eu já cantava. Aí eu sempre gostei dessa parte de coral, de voz, nunca fui ligado mesmo a um instrumento de corda ou de sopro. Mas a questão de voz sempre me chamou muita atenção e o Coretfal eu encontrei muito essa identificação, que é essa coisa do folclore, essa questão de trazer o erudito também, aplicar o erudito no popular. E foi coisas que foram me atraindo e me despertou a realmente entrar no Coretfal. A gente tem várias formações, porque não tem, acho que não tem nenhuma pessoa que tenha sido da primeira formação. Tem os mais antigos, mas não tem essa da primeira. E ao longo desse tempo a gente veio consolidando um compromisso tanto com a MPB como com a cultura popular. A gente canta em casamentos, canta em atividades desse tipo, mas a nossa principal, né, o nosso foco de trabalho é realmente a MPB e a cultura popular. Então a gente canta os folguedos, as músicas dos folguedos, né? A gente faz toda uma pesquisa. É uma boa pergunta, porque a gente tem no Coretfal pessoas de todas as idades, né? De 20 e poucos a 70 anos. E sempre para mim foi uma magia a gente ver como essas faixas etárias interagem, né? E tem momento que você não se dá conta de quem é mais velho, quem é mais novo, está todo mundo ali com o mesmo objetivo, né? Então, quando o coral começou, evidentemente não havia rede social, né? Não havia celular há 50 anos, né? Essas facilidades tecnológicas foram chegando e elas atingem o Coretfal, ou como qualquer grupo artístico, atinge fatalmente, não tem como. A informação cultural como essencial, né, para a gente considera que é essencial e lamentamos profundamente quando o Ministério da Cultura foi aniquilado, né, quando as políticas culturais foram dizimadas no Brasil.
E a gente tem muita esperança que agora elas retornem, porque a cultura é, de fato, pode parecer uma frase feita, né? Mas ela é, sim, a nossa identidade, né? É por meio dela que a gente se expressa, que a gente diz o que a gente é, o que a gente quer. Então, o Coretfal é um pedaço da sociedade cultural que exerce o seu papel, né? Como instrumento de divulgação e de valorização dessa cultura. Assim, as pessoas, principalmente meus amigos, quando eu digo, eu canto num coral, eles já me imaginam cantando com uma bata, uma pastinha, aquelas músicas muito eruditas, mas quando chegam na hora, eles se surpreendem com aquele algo apoteótico, e troca de roupa, e coreografia, e músicos, e corpo de baile, e eu gosto dessa surpresa que as pessoas têm de desmistificar, que coral é aquela coisa muito engessada para o que pode ser mais solto, mais despulgado. Foram, assim, todos, né, têm histórias para contar da pandemia. Os artistas, a gente sabe que foram a primeira categoria que parou as suas atividades por conta das aglomerações e foram as últimas categorias a retornarem para o palco, pela mesma questão da aglomeração. Então, a gente passou um longo tempo parado, meio atônito, né? A gente não sabia direito o que fazer. E a gente começou a trabalhar o espetáculo dos 50 anos. E aí veio o trabalho do maestro Almi, que é o Festança, e em cima daquele trabalho musical a gente montou o espetáculo com a direção do Flávio Rebelo. E aí a coisa foi acontecendo paulatinamente. Quando começamos a ensaiar o Festança, foi online, né? A Fátima, a regente, ela ficava na casa dela, a gente ficava cada um na sua, por naipes. Depois, passado um período, a gente começou a ensaiar no IFAL, voltamos no presencial, mas todos de máscara, né? Ensaiar de máscara, vocês podem imaginar, é horrível, porque o ar fica rarefeito, a gente fica agoniado, mas a gente tinha esse compromisso, né, de fazer e fazer com a máscara. Com o tempo, aí foi havendo a flexibilização, e antecipada ou não, né, precoce ou não, a gente acabou tirando aos poucos a máscara já perto do espetáculo. Quando a gente estreou, no dia 31 de outubro, a gente já tinha recém voltado, né, a cantar sem máscara. Mas isso também nos uniu muito, né? A gente teve um senso, as perdas, nós perdemos um companheiro, né, o Godoy, aos 42 anos, né? Ele teve Covid e aí a gente na esperança, torcendo, e um belo dia aconteceu que ele se foi, né? E a gente ficou assim muito desolado, mas cantamos para ele também, porque todos ali tiveram perdas, né? Cada um do seu jeito. E a gente juntou esse sentimento, eu acho que resultou numa coisa muito boa. Foi difícil, foi muito difícil, principalmente a saudade, porque o Coretfal a gente é muito família e a gente mandava mensagem uns para os outros. O grupo ficou basicamente de mandar mensagem de feliz aniversário pro pessoal, que a gente não tinha como se encontrar. Tentamos ainda fazer umas reuniões, e sempre quando fazia reunião virtual era um chororô de saudade. Eu mesmo era o primeiro a me acabar em lágrimas. Começamos, na verdade, o espetáculo Festança ensaiando virtual. Não era fácil, porque a questão do delay de uma voz para outra, confundia, não dava para sincronizar as vozes, mas a gente foi evoluindo pouco a pouco até conseguir marcar o primeiro ensaio presencial, que foi assim, uma emoção enorme rever as pessoas. Nosso último encontro antes da pandemia foi em dezembro de 2019, que foi um Natal que a gente fez. Então, em dezembro de 2019 até acho que abril ou maio de 2022 foi quando a gente ficou sem se encontrar presencialmente, a gente veio se encontrar realmente agora. O Almi é parceiro antigo nosso, né? Já fizemos muita coisa, ele já fez arranjos para a gente, já regeu a primeira ópera que nós fizemos aqui. E aí o Almi passou a infância no bairro do Pontal, onde você tem muitas memórias de folguedos, festas populares, né? Festas religiosas. E ele sempre foi muito apegado a isso. E aí a gente estava
o nosso perfil, como eu já disse para vocês, é trabalhar a nossa cultura popular e a MPB. Aí procura, e aí a gente se encontra com a Almi. Aí a Almi fala do Festança. E aí, quando a Fátima e eles se encontraram, foi assim, um encontro emocionante e providencial, né? Coisa dos deuses da arte. E aí, é esse espetáculo, não tem como, né? E aí a gente convidou uma equipe maravilhosa, né? Capitaneada pelo Flávio Rabelo, que é um diretor alagoano que mora hoje em Minas, mas é muito competente. O Alex Cerqueira, que fez a nossa direção de arte, professor da UFAL, um cara competentíssimo, né? A Joelma, que fez a nossa coreografia. Então, foi assim, um grupo. Felipe Oliveira, se eu esquecer alguém, fez a nossa, foi coralista e hoje ele canta ópera. Ele foi nosso preparador vocal. Então, assim, juntou uma galera muito competente e não tinha como dar errado, né? Juntou o pessoal do Almi, os músicos que tocam com ele já, eram 25 músicos. E aí, pronto, juntou o talento de atores alagoanos, né? Como o João Vitor e outros meninos, assim, foi um grupo, no palco nós éramos cerca de quase 70 artistas. E isso deu certo, eu acho que deu certo. Com certeza, a apresentação que mais marcou foi a última, o espetáculo Festança, que foi um espetáculo maravilhoso. Foi meu primeiro espetáculo com Coretfal. Já que eu entrei em 2017, o penúltimo espetáculo foi em 2015. Não tinha noção do que seria. Eu nunca tive essa experiência de um espetáculo grande, de subir num palco para as pessoas assistirem exclusivamente o Coretfal. E foi uma energia surreal que eu nunca tinha sentido antes. Então foi uma energia muito positiva. E se eu pudesse, eu estava apresentando todos os dias esse espetáculo. A gente sempre teve parcerias, né? Porque quando havia o Ministério da Cultura, eles lançavam editais e a gente se inscrevia, passava ou não. Então a gente ganhou alguns prêmios com editais como o Prêmio Asas, que era um prêmio muito em nível nacional. E essa agora, existe um mecanismo chamado emenda parlamentar, né, que é uma forma de os parlamentares daquele estado, no caso nossa bancada de Alagoas, fazerem dotação orçamentária para financiar, né, qualquer coisa que eles queiram no seu estado. Não é 100%, mas a gente batalha muito, né? O governo, a gente já passou em alguns editais do município, né, a Fundação Municipal de Ação Cultural, que a gente também se inscreve, porque o edital, ainda hoje, ele é o instrumento mais democrático de você ter acesso às verbas públicas, né? Não é perfeito, não é, mas ainda é o mais que chega perto da mais aprimorada. O próprio secretário na época, secretário Mário Frias, né, secretário da Secretaria Especial de Cultura, uma pessoa completamente sem visão do que é a importância da cultura para a comunidade, mas aí a gente, né, a mobilização nacional venceu e a gente considera que temos vitórias muito interessantes. Eu espero muito que aumente, porque não é algo simples, não é algo honestamente barato, é algo que sai caro, mas a gente precisa muito de incentivo, tanto para mostrar à população o que é um coral, porque muita gente não faz ideia, mas as pessoas precisam entender que o coral é arte e a população vive de arte. A arte é um lazer, a arte é a coisa que movimenta o ser humano. A música, todo mundo vive de música, vive com música, todos os dias alguém está ouvindo a música, e o coral está aí para isso, tanto para a gente levar para as pessoas a nossa arte, quanto para o sentimento de arte dentro da gente ficar mais aflorado. Então, quando a gente vê governantes, autoridades investindo na arte, a gente sabe que eles estão investindo tanto nos artistas quanto na população em si, porque a nossa arte não é só para a gente, a arte está aí livre para todo mundo usar e abusar do que a gente está fazendo todos os dias. É uma pergunta difícil de responder. Então, a gente já está trabalhando a possibilidade de Festança ser representado, né, de outras formas, né? Fazendo, como é que eu posso dizer, uma adaptação a novos espaços. Que
cantou num teatro grande, num teatro potente, mas a gente tem uma história de cantar em periferia, né, em bairros, levar a orquestra e coro para cantar no bairro, Benedito Bentes, no Jacintinho, os bairros periféricos de Maceió. E essa perspectiva existe, né, da gente cantar por aí, né, como Milton já disse muito sabiamente, todo artista tem que ir onde o povo está. E é lá que a gente tem que levar mesmo essa informação cultural, porque essa informação é dignificante para todo mundo, para quem faz e para quem recebe, né? Porque você não leva a cultura já está lá, você pode levar a arte, né? Mas a cultura, cada comunidade, cada grupo tem a sua cultura, ele já está trabalhando, já vive mergulhado nela. Então a gente leva esse trabalho artístico, que é um aspecto da cultura, né? A arte é um aspecto da cultura, para que a gente possa fomentar a felicidade, né? Em última instância, isso. As pessoas ficarem felizes ao se depararem com a arte, porque vocês sabem disso, como a gente fica emocionado quando vê um filme, um espetáculo de teatro, um espetáculo de dança que toca a gente, né? A gente fica emocionado e vai às lágrimas. E aí eu espero que Festança tenha só começado, né? Que a gente tenha muitos e muitos anos de trabalho com a comunidade de Maceió, de Alagoas, do Brasil, do mundo, como a gente já andou por aí mesmo. Estamos aqui só no aguardo. Cadê? Preparando as coisas com a nossa câmera profissional. E é isso aí. Olha a gente aqui para mais uma entrevista. Clara de novo brigando com o foco da câmera. Isadora servindo de teste para a câmera. E agora é só esperar.